Oi, gente, tudo bem? Minhas férias estão acabando e ai, que momento maravilhoso esse das férias, né, gente? Aproveitei demais, descansei muito e ainda fui assistir minha primeira cirurgia desde que eu entrei na medicina. Ai, foi muita emoção. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não viu esse vídeo, que vale a pena, foi incrível, incrível, incrível. E agora eu vou voltar para a faculdade, as férias vão acabar e a gente vai continuar no isolamento social, pelo menos no início do semestre. A gente vai continuar tendo aulas online e a gente vai voltar a ter presencial aos poucos. Então, eu decidi fazer esse vídeo falando com vocês 5 formas de melhorar o seu rendimento na faculdade EAD, ou na escola, ou no que você estiver estudando, nesse momento que a gente está em isolamento social e a gente está à distância. Por quê? Porque muita gente na minha faculdade me perguntou como eu estava fazendo para manter a minha rotina de estudos, para manter o meu rendimento e para aprender de verdade durante esse período. Eu sei que a gente está num momento maluco do mundo, um momento muito tenso, de muita ansiedade, de muita preocupação, e isso é, de fato, isso é verdade para todo mundo. Eu acredito que todo mundo está sendo impactado pelo isolamento social, cada um de uma forma, e nós que estudamos temos um impacto direto nos nossos estudos, né? Só que a minha faculdade não parou durante o isolamento social. No início eu queria que ela tivesse parado, mas hoje em dia eu agradeço que ela continue acontecendo, porque ter os estudos ainda ocupa o nosso tempo durante esse isolamento. Então, ajuda a manter a cabeça ativa, ajuda a gente a ter atividades e não ficar tão ansioso de estar parado em casa. Eu vou contar pra vocês que assim que minhas férias começaram, nos primeiros 2, 3 dias, eu dei uma pirada, porque eu falei, ai meu Deus, não tenho mais o que fazer, não tô de férias, mas não posso sair, não posso ver meus amigos, não posso passear, não posso ir pra academia. Aí eu falei, ai, o que eu vou fazer o dia inteiro em casa sem fazer nada? Socorro. Então os estudos me ajudaram muito a passar os meses de isolamento social de uma forma um pouquinho mais calma e um pouquinho mais tranquila. E aí, eu vim falar pra vocês como que eu fiz para que os estudos me ajudassem, né, me acalmassem e para que eles de fato rendessem. Porque se você não tiver uma estrutura, os estudos podem piorar o seu isolamento social, podem te deixar com insônia, com enxaqueca, gastrite, porque você não está conseguindo estudar e você ainda tem a pressão, né, das provas, dos trabalhos, de entregar tudo isso que a gente tem que fazer durante a faculdade. Então, espero que vocês aproveitem esse vídeo. E já peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar um like se vocês estão gostando dos meus conteúdos aqui sobre estudos, medicina, minha med vida, meus med vlogs, tá bom? Então vamos lá! Bom, por que eu tive mais facilidade para estudar no EAD? Porque eu tive 5 anos em que eu trabalhei em home office na minha casa. Se você não sabe, eu tenho um blog que eu falo sobre Disney e eu trabalhei nesse blog durante 5 anos e esses 5 anos eu fiz tudo em casa. Então eu já estou acostumada a ter uma rotina, a estabelecer uma rotina dentro de casa e conseguir fazer com que o meu dia renda. Porque se o meu dia não render e se eu não trabalhar, as coisas não vão para frente. Então para mim foi muito, muito, muito mais fácil estabelecer uma rotina de estudos dentro da medicina e dentro do isolamento social, porque eu fiz o que eu já fazia antes no meu trabalho com o blog, que é o quê? A primeira coisa que você tem que fazer, e isso é o mais importante, é você estabelecer uma rotina. Então você precisa organizar um horário semanal com todas as suas aulas, com as coisas que você tem que estudar e colocar os horários. Nesse horário eu vou estudar isso, nesse horário eu vou estudar aquilo, nesse horário eu vou malhar. E aí você precisa estabelecer essa rotina e seguir essa rotina. Isso é muito importante. Por quê? A rotina, ela nos dá uma segurança do que a gente tem que fazer em seguida. A gente não fica perdido, a gente não fica barata tonta. Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu vou fazer tutoria, se eu vou fazer trabalho? Ai, se eu vou dormir, se eu vou ver série. Você sabe pra onde você vai no próximo momento. Você fala, não, agora eu tive aula, agora eu vou ter 20 minutos de descanso. Agora eu vou fazer a tutoria. Agora eu vou estudar pra morfo. Agora eu vou fazer trabalho de informática. Você organiza o seu horário. Isso é muito importante. Criar um calendário semanal com todos os seus horários de estudos, os seus horários de aulas e deixar ele bem visível. E esse vai ser o seu calendário que não muda nunca. A outra forma como você vai organizar a sua rotina é organizando as atividades do dia. E então, como é que eu organizava o meu dia? Eu anotava no meu planner tudo que eu tinha para aquele dia
E aí eu uso essas cores para eu saber de que é cada atividade. Então, por exemplo, o amarelo são as minhas aulas do dia. Então, toda aula vai estar de amarelo. Em azul, eu vou colocar aquilo que eu preciso estudar e que não foi aula. Então, por exemplo, fazer tutoria, fazer trabalho, fazer estudo dirigido. Tudo isso vai em azul. Em verde são as minhas coisas profissionais, digamos assim. Então são minhas atividades de monitoria, dos departamentos que eu participo, da Cleve, do Delamu, dos vídeos aqui que eu gravo para vocês, das atividades do blog, etc. Tudo que é trabalho fica em verde. Em rosa estão as minhas atividades pessoais, como por exemplo malhar, dar banho no meu cachorro, ir no mercado. Eu coloco tudo isso e eu coloco em rosa. E aí eu ainda tenho roxo para algumas atividades extras. Então eu uso essas cores para organizar o meu planner e aí eu anoto no início de cada dia tudo que eu tenho para fazer naquele dia, tudo que eu tenho para estudar, véspera de prova, certinho. Isso me ajuda muito, porque dá uma satisfação muito grande colocar o ok lá do lado da atividade, entendeu? Eu sou muito dessas, eu trabalho muito com meta. Ter o planner e ter a organização das atividades semanais, essas duas coisas me ajudaram muito a conseguir construir uma rotina de estudo mesmo nesse isolamento social. Coisa muito importante mesmo, é você criar um ambiente de estudos. Então eu sei que muitas pessoas hoje em dia não têm uma mesa no quarto onde posso estudar, e vocês acompanharam aí pelos vlogs que eu tenho a minha mesa de estudos, onde fica o meu computador, eu tenho inclusive um segundo monitor, e que vem, né, da época que eu já trabalhava com blog, então eu uso hoje em dia para os meus estudos. E aí eu utilizo essa estrutura. O meu computador nunca sai da minha mesa. Eu nunca estudo em outro lugar que não seja a minha mesa. Por quê? Isso ajuda o meu cérebro a entender que quando eu estou sentada na minha mesa, eu estou estudando. Eu estou num ambiente em que eu preciso render. Então, isso me ajuda a não abrir uma aba com Netflix. Isso me ajuda a não desviar o meu assunto e ir procurar coisas alheias no Google e ver memes e ver Instagram. Entendeu? Quando eu sento na minha mesa, o meu cérebro entende. Agora é hora de estudar. Por quê? Porque o ambiente que eu criei está para isso. E isso é muito importante, vocês criarem um ambiente de estudos. Não precisa ser no quarto de vocês, mas de preferência em um local que tenha porta e que você consiga isolar o som. Esse ambiente tem que ser um ambiente propício para estudo, um ambiente mais silencioso, que tenha de preferência uma boa iluminação. Então, se não tiver uma boa luz, se for na sala, por exemplo, eu sugiro você levar um abajur e colocar na mesa da sala para você conseguir enxergar bem o que você está estudando, para criar um ambiente propício ao aprendizado. Está nessa época de isolamento social, outra coisa que ajuda muito a criar o ambiente de estudos é usar um fone. Então, quem acompanhou os vlogs desse semestre viu que eu evoluí meu fone para um fone de gamer que eu herdei do meu irmão, esse aqui, ó. E ele é muito bom porque ele isola o som externo. Então, como ele é grande assim, eu não tenho barulho em volta tão forte. Ele ainda tem esse microfone aqui, ó, que ajuda a você conseguir falar melhor com o pessoal na sala, né, que a gente estuda através de Google Meet, Zoom, etc. Então, o fone é muito importante. E se na sua casa você não tiver um ambiente que for fechado, que tiver porta, eu sugiro você comprar um fone de noise cancelling. Eu vou deixar aqui embaixo escrito. É um fone caro, mas se você considerar o que você está gastando nos seus estudos e o que você está deixando de aprender, talvez valha a pena esse investimento. Porque o fone realmente faz diferença nessa hora de estudar online. Se for um ambiente muito barulhento, você não consegue se concentrar, porque é impossível para você e para todo mundo. Então, esse fone ajuda a criar um ambiente de estudos, ajuda a isolar o barulho de fora e ajuda você a se concentrar mais na aula que você está tendo. Dica para que o seu estudo EAD renda é você agir na aula online como se você estivesse na aula ao vivo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer você se maquiar, se você quiser. O que você normalmente faz na sua rotina para ir para aula, você fazer também na sua rotina EAD. Então eu, por exemplo, eu acordo, eu me arrumo, me maqueio, eu organizo o meu material de estudos todinho, então eu ajo exatamente como se eu estivesse na faculdade. Ou pelo menos eu busco agir assim. Por quê? Porque aí você aprende muito mais. Então, por exemplo, eu ligo a câmera. Por quê? Na faculdade a gente estaria
ao vivo. A gente estaria com câmera ligada, a gente estaria se vendo. Portanto, se eu estou online e se eu quero prestar atenção no mesmo nível, eu ligo a câmera. E isso já faz com que eu tenha atitudes mais semelhantes às que eu teria pessoalmente. Por exemplo, não ficar toda hora olhando o celular. Então, na nossa faculdade, durante a tutoria, é proibido ficar com o celular em cima da mesa. O celular tem que ficar na bolsa. E aí, aqui no EAD, o que acontece? Você não está ao vivo, então seu celular pode estar no seu colo e aí a cada 3 segundos você pode abrir, ver o WhatsApp, entrar no Instagram. E isso atrapalha demais, você perde o foco, você perde o raciocínio e você deixa de aprender. E não é isso que a gente quer, né? Então, quando eu vou começar uma aula, eu jogo meu celular bem longe, eu boto ele no meio da minha cama, para ele ficar longe, para eu não conseguir alcançar com a câmera ligada, entendeu? Porque senão, eu confesso que tem dias que dá aquela tentação. Então, eu jogo meu celular bem longe e eu ligo a câmera e isso me força a ficar olhando o professor, ficar olhando os meus colegas e participar muito mais da aula. Quando são aulas mais teóricas, eu aproveito para anotar. Então eu faço como se eu estivesse na faculdade. Eu no caso utilizo o iPad, né, com um programa chamado Evernote, e eu vou anotando como se eu estivesse na aula. Eu anoto, eu tiro foto dos slides, igualzinho eu faço na faculdade. Isso me ajuda demais a manter o foco na aula e a realmente absorver tudo que eles estão falando. Então, se você utiliza um caderno, se você gosta de anotar naquelas folhinhas pequenas, faça isso. Coloque em frente ao seu computador e vá anotando durante a aula online. Por que você vai deixar de anotar? Se você está pagando e se você está tendo a mesma matéria que você teria na aula ao vivo, por que você vai deixar de agir como se você estivesse ao vivo? Aproveita! Isso é o que a vida deu pra gente. Se a vida deu limões, faça limonada. Então vai atrás, anota, mantenha essa rotina como se você estivesse ao vivo, liga a câmera, se esforça, que vai valer a pena, você vai aprender e você não vai acabar o semestre frustrado, você vai evitar insônia, você vai evitar dor de cabeça de não estar conseguindo render o que você gostaria. Agora eu sei que nem todo mundo consegue ter o mesmo foco estando online e isso é normal. Como eu falei pra vocês, eu tive 5 anos de preparatório para esse momento, que eu já trabalhava em casa com o computador. Então, se você, mesmo com todas essas dicas que eu dei, se você sentir que você não está rendendo, não está sendo o que você gostaria, vai atrás, pede ajuda, pergunta. Pede ajuda para os professores, manda e-mail, fala, professor, eu não rendi bem na aula de hoje, você teria alguma coisa para me indicar, algum livro que eu possa aprofundar mais nesse assunto, uma dica de videoaula que seja, conversa com seus amigos, pede ajuda, sabe? Ah, não, me manda a sua anotação dessa aula que eu não absorvi. Ou então vai participar nas monitorias. Como vocês sabem, eu estou dando monitoria e eu vou deixar o link aqui embaixo dos meus vídeos de monitoria. E a monitoria é uma ótima forma de você revisar o que teve durante as aulas e que você não conseguiu pegar. Então aproveita que existe essa estrutura que a faculdade fornece, as monitorias, vai na monitoria, aproveita para tirar dúvida, pega o telefone do monitor, manda mensagem, oi, hoje eu tive uma aula disso, eu não consegui pegar, você pode me ajudar, você pode me ensinar, o que você recomenda? Aproveita essa estrutura para você tirar suas dúvidas, não seguir na vida sem ter aprendido bem esses conteúdos, porque você vai precisar deles lá na frente, né? Então, vamos fazer o máximo para que a gente consiga absorver tudo isso. E procurar ajuda é bom, procurar ajuda é importante. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento na vida. Por fim, a última coisa que me ajuda a manter foco e que me ajudou a me manter mais tranquila durante o isolamento social foi fazer atividade física. Eu sei que isso é difícil, eu sei que tem muita gente que mora em apartamentos pequenos, que não tem equipamentos, que não está motivado e que não está afim mesmo de fazer exercício. Só que pra mim, no dia que eu faço exercício de manhã, logo cedo, antes de começar a estudar, isso me ajuda muito a render mais os estudos. Eu não sei explicar, eu não sei ainda medicamente o que acontece aí com o exercício, que ajuda a gente a ter mais energia, mas pelo menos pra mim, fazer atividade física, pelo menos umas 2 vezes por semana, ajudou bastante a manter esse foco, a manter o meu estudo no EAD melhor, a eu ter... Até gastar energia e não ficar um pouco inquieta. Não sei se vocês têm isso, mas quando eu tinha aula o dia inteiro e aí eu não tinha malhado, eu ficava um pouco inquieta, sabe? Sambando na cadeira, agoniada e você não sabe dizer o que é. Aí pronto, você vai, corre um pouquinho, entendeu? Faz exercício físico, faz uns abdominais e aí, não sei, passa essa inquietude, o cérebro fica mais sereno, fica mais tranquilo para aprender. Então, pelo menos para mim, fazer atividade física foi muito importante.
E se vocês conseguirem fazer qualquer coisa, nem que seja pular 30 polichinelos para gastar um pouco de energia, eu acho que ajuda. Outra coisa também que me ajudou foi fazer um yoguinha. Eu chamo de yoguinha porque é um mini yoga de pouquíssimas posições, super rapidinho, que às vezes se você não tá dando conta de fazer exercício, esse mini yoguinha antes de começar as aulas, 5 minutinhos, vou deixar a foto aqui pra vocês, já pode ajudar a dar uma tranquilizada no cérebro, entendeu? Respirar fundo e começar as aulas mais concentrado. Então, atividade física ou um yoga que consiga te manter num nível cerebral melhor para estudar, entendeu? Mais tranquilo, mais sereno. Eu acho que isso ajuda bastante. E é isso, eu espero que essas dicas ajudem vocês agora que a gente vai continuar na faculdade, nos estudos, nas escolas EAD. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês têm feito para render aí nos estudos de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou voltar para as minhas aulas e acompanha aqui no canal como é que vai ser o meu semestre, novamente começando com a medicina à distância, EAD online. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!